Duas mensagens de hoje, elas estão baseadas nos Salmos, no livro dos Salmos. Obrigado, meus filhos. Salmo 1. Nesse tempo nós estamos falando sobre uma série de mensagens sobre uma igreja saudável. E nós falamos na semana passada e na outra semana, tivemos a oportunidade de falar sobre uma igreja com uma síndrome, uma doença, uma patologia espiritual, a igreja da porta fechada. Depois falamos como os discípulos foram curados dessa síndrome. E hoje eu quero falar sobre uma igreja bem-aventurada. Uma igreja saudável, ela é feliz. Ela é bem-aventurada. É um sintoma de uma igreja saudável. Uma igreja saudável, uma igreja feliz, bem-aventurada. Vamos ao texto do Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Obrigado, filha. Dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo quanto ele faz prosperará, ou será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa ou espalha. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Senhor, por essa palavra, por essa porção da Tua palavra, queremos Te ouvir nesta manhã. E, por favor, por meio dela, fale aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O livro de Salmo é um livro muito interessante. Eu diria que ele tem a sua particularidade diferente de toda a Bíblia. O Salmo é um livro de louvores. É uma coletânea de louvores, de adoração e de orações. Interessante que a Bíblia toda, Deus fala ao homem. No Salmo, Deus ainda continua falando ao homem. Mas no Salmo é o homem que fala com Deus. Toda a Bíblia, Deus fala ao homem. Deus fala ao crente. O livro de Salmo, Deus continua falando ao homem. Deus continua falando com o crente. Mas o livro de Salmo é o homem, é o crente, é o servo, é o adorador falando para Deus. Achou isso muito interessante. E nesse salmo nós percebemos claramente que há aqui uma comparação entre o ímpio e o justo e o ímpio. E ele começa dizendo que o justo é bem-aventurado. Interessante, irmãos, que bem-aventurado aqui não é tão somente feliz aquele. Bem-aventurado aqui é o homem que carrega consigo e avança levando a felicidade. Eu vou repetir porque isso vai nortear a nossa mensagem. E prometo não demorar. Bem-aventurado aqui não é apenas e tão somente feliz aquele. Bem-aventurado aqui é o mesmo que dizer que alguém, ele tem a felicidade, mas onde ele vai, ele avança carregando essa felicidade. Isso é maravilhoso.
ele progride, ele prospera, ele avança, ele anda carregando consigo essa felicidade. Talvez seja daí, irmãos, permita dizer assim, que a gente pode entender o que Paulo diz em Romanos. E Paulo diz em Romanos 8 que nada irá nos separar do amor de Cristo. Nem perigo, nem espada, nem coisas do presente, nem coisas do porvir. Nada irá nos separar do amor de Cristo. Essa alegria que nós temos, nós carregamos ela onde passamos. Nada nos tira essa alegria. Nada rouba essa alegria. Porque ela foi nos dada mediante a salvação em Jesus Cristo. Então o crente, ele não é apenas feliz. O crente, ele carrega a felicidade onde ele vai. Eu quero repetir isso para você dar um amém. O crente não é apenas feliz. O crente, ele carrega essa felicidade onde ele vai. Amém, amado? É isso que o original está dizendo para nós, dessa palavra, ou dessa expressão bem-aventurada. Onde você está, irmão, você carrega uma felicidade que nada e ninguém vai tirar isso de você. Quando o Senhor te deu a salvação, Ele te deu uma felicidade incomparável. Uma felicidade que nada vai tirar de dentro de você. Então eu quero, rapidamente baseado nesse salmo, observar com você característica de uma igreja bem-aventurada, de uma igreja peregrina, porque estamos aqui de passagem, de uma igreja que avança, que caminha, mas que avança e caminha saudável, sadia, tratada, curada, bem-aventurada. Ainda que a igreja tenha que conviver, tenha que lidar com tudo que essa vida tem, no que diz respeito a sofrimento, dores e crises. Antes de descrever aqui com você características de uma igreja bem-aventurada, eu quero que você preste atenção numa coisa que eu vou te falar. Você também é um salmista. Você pode não escrever salmos assim como Davi, como Asaf, como Moisés, mas você é um salmista. Ou você deve ser um salmista. Sabe por que você é um salmista? Porque à medida que você vai vivendo experiências na vida, e que você vai vencendo as lutas que você passa, as batalhas que você enfrenta, você deve deixar sair dos seus lábios, fruto de um coração adorador que nós aprendemos essa manhã na escola, palavras que exaltam o nome de Deus, que glorificam o nome de Deus, independente ou não se Deus respondeu a sua oração ou não, independente ou não se você foi resolvido nas suas questões ou não. O salmista não louva, não adora, não canta quando ele recebe uma bênção, quando ele é curado de uma doença, ou quando ele não é mais perseguido. Um salmista, ele adora, ele louva quando ele entende que Deus está acima de todas as circunstâncias dessa terra e toda circunstância humana. Por isso que nós somos salmistas. E nós podemos muito bem pegar o salmo de Asaf, o salmo de Davi, o salmo de Moisés, qualquer um salmo e citar. Nós podemos citar, por exemplo, o salmo 23, o Senhor meu pastor, e dele não me falta nada, ou nele não me falta nada. Deitar-me faz em vez de espaço, guia mansamente águas tranquilas, refrigera minha alma, e por aí vai. Você pode pegar um salmo desse e colocar, introjetar na sua alma como adorador, e citar esse salmo dizendo: o que Davi está dizendo são as minhas palavras para ti, Senhor. Então vamos lá. Apenas 3 sinais de uma igreja bem-aventurada. Uma igreja bem-aventurada sabe discernir o que é influenciar e ser influenciado. Ou ser influenciada, desculpa. Uma igreja bem-aventurada, uma igreja feliz, que carrega a felicidade, que carrega a bem-aventurança por onde ela passa. É uma igreja
que sabe discernir muito bem o que significa influenciar e ser influenciado. O salmista fala claramente aqui de uma pessoa que sabe viver sem a influência desse mundo. Ele aqui usa 3 negativas que eu quero chamar a sua atenção, que indicam essa forma de viver sadia, de alguém que não é influenciado, e sim influencia. Então vamos lá a essas negativas, que definem aqui nesses versículos a nossa forma de viver. E qual é a nossa forma de viver de uma igreja influenciadora? A nossa forma de viver enquanto uma igreja influenciadora, primeiro, ela tem prazer, ela é norteada, ela não anda no conselho dos ímpios. Não anda no conselho dos ímpios. Isso quer dizer que ela não é norteada pelos ímpios. Ela não é guiada, o seu norte, a sua direção, o seu ponto não é conduzido pelos ímpios. O seu norte não é o conselho dos ímpios, não é a fala dos ímpios, não é o que o ímpio faz. O seu norte é a palavra de Deus. O seu norte é a vontade de Deus. O seu norte é o caráter de Deus. Isso é ser, ou melhor, isso não é ser influenciado pelo mundo. Aqui está a primeira diferença, que é tratada aqui de uma forma negativa. Nós somos norteados. Nosso norte, nossa direção, enquanto estamos caminhando, enquanto somos peregrinos, levando conosco uma felicidade que não se compara, que está dentro de nós, que nada tira. Enquanto nós estamos caminhando, nós temos um norte, nós temos um ponto, e esse norte, esse ponto é Deus, na sua vontade boa, agradável e perfeita. É a sua palavra que vai nos dando luz nessa caminhada. Por isso que o salmista vai dizer que a tua palavra é luz para o meu caminho. A segunda negativa tem a ver com conduta. Se a primeira negativa tem a ver com norte, a segunda negativa tem a ver com conduta. E essa palavra não detém no caminho dos pecadores, essa palavra tem muito a ver com negócios. Negócios. Acordos. Eu penso que o crente, ele senta em 2 mesas, ou ele senta em uma mesa ou senta na outra. Porque mesa dá sempre ideia de comunhão, mas também dá ideia de acordos. A nossa mesa não é de acordos. A nossa mesa é a mesa da comunhão com Deus e da comunhão dos santos. A gente não senta na mesa dos escarnecedores, não sentamos à mesa de Jezabel. Nós sentamos à mesa de comunhão com Deus e com a própria igreja, com o corpo vivo de Cristo. Por isso que os nossos negócios não são desse mundo. Nós não lidamos com as coisas desse mundo. Nós lidamos com o reino de Deus. Nós sentamos à mesa porque fazemos parte de um reino eterno. E o reino eterno foi nos aberto por Jesus Cristo. O dia que você recebeu Jesus, irmão, você sentou em uma mesa. A mesa da comunhão com o Senhor. E a mesa da comunhão da igreja, que é o corpo vivo de Cristo. Então, nós não somos influenciados pelos negócios dessa terra. A gente tem ouvido muito falar de escândalo de igreja, de pastores, principalmente escândalo de pastores, que fazem acordo, que aceitam acordos, que aceitam subornos, que corrompem o ministério, que corrompem o chamado. Terceira negativa fala de escolha. A primeira negativa fala de norte, de norteamento, de direção. A terceira negativa vai falar de conduta. A segunda negativa fala de conduta. E a terceira negativa fala de escolha. Porque diz assim: não se assenta na roda dos escarnecedores.
A segunda, não se detém no caminho dos pecadores, negócios, não se detém, não senta. E a terceira, não se assenta na roda dos escarnecedores. Uma igreja sadia é construída de pessoas que não são influenciados, mas eles influenciam. Você pode conviver com um pecador. Aliás, Jesus sentou com o pecador. Mas ele sentou com o pecador para influenciar o pecador. É completamente diferente sentar na roda dos escarnecedores e comer com pecadores. O que significa comer com pecador? Significa comer com pecador, significa que você está interessado na alma dele, significa que você quer influenciá-lo, significa que você quer dar um conselho, que você quer estar perto dele, que você quer ser instrumento de consolo, de cura. Jesus foi acusado de sentar com publicanos e pecadores, mas os religiosos não perceberam que Jesus não sentava para ser influenciado, Jesus sentava para influenciar. A igreja tem um poder enorme de influenciar. E por que a igreja tem um poder enorme de influenciar? Porque a igreja lida com a justiça do reino. A igreja tem, na essência dela, a justiça de Deus, a justiça do reino. Quando de verdade você vive o caráter de Cristo, meus irmãos, onde você vai, você influencia as pessoas. Elas vão querer viver o que você vive. Elas vão querer ser o que você é. Uma igreja sadia é uma igreja que não se assenta na roda dos escarnecedores, ou seja, não é influenciada. Conheço um pastor amigo meu, muito amigo, até conhece, pastor Noel. Inclusive já pregou aqui. Faz muitos anos. Noel era viciado em cachaça. E era tesoureiro da 1001. A chave do cofre da 1001 ficava nas mãos dele. Só que ao invés de sair do trabalho e ir para sua casa, ele ia para o botequim beber cachaça mesmo. E um dia, pastor Milton, irmão do pastor Aécio, chegou nesse bar e pediu uma Coca-Cola e sentou para beber a sua Coca-Cola com Noel. Fez isso um dia, fez isso 2 dias, conversaram sobre passarinho. Gosta de passarinho. Inclusive, o cara é capaz de vender um passarinho e comprar um carro, misericórdia. E eles começaram a conversar, e isso se repetiu por muitas vezes. Até um dia que Noel estava bêbado, completamente bêbado, e o pastor Hamilton lhe deu um abraço, lhe deu um beijo, carregou ele para casa. No dia seguinte, ou num outro momento, o pastor Hamilton sentou e pediu uma Coca-Cola, e Noel pediu também uma Coca-Cola. Tomaram uma Coca-Cola, de maneira sóbria, o pastor Hamilton pregou o evangelho para ele. Tempo depois, Noel se converte. Hoje é pastor Noel. Hoje é um baita de um psicanalista, um baita de um pastor, autodidata, grande conhecedor da palavra. E hoje ele pastoreia lá em Itaboraí. Um homem de Deus, que teve alguém que sentou à mesa com ele para falar de Jesus e para amá-lo. Entendeu o que é uma igreja sadia? Uma igreja sadia, o crente não senta no lugar para fazer o que o ímpio faz. Ele pode até sentar com o ímpio, mas para mostrar para o ímpio que ele o ama e que ele quer para perto de Cristo. Isso é uma igreja sadia. E Jesus foi acusado por isso, porque ele sentava com o pecador para influenciar o pecador. Que você, irmão, possa ser instrumento de influência do reino para a vida das pessoas. E que as pessoas desejem Cristo através da sua vida. Amém? Segundo, uma igreja bem-aventurada tem prazer e se envolve com a palavra. Além de ela ser uma igreja influenciadora e não influenciada, ela também é uma igreja
que é bem-aventurado pelo prazer que ela se envolve com a palavra. Versículo 2, antes tem um prazer na sua lei medita de dia e de noite. Duas realidades devem fazer parte da vida de quem faz parte de uma igreja saudável. Primeiro é o prazer na lei do Senhor. O prazer tem a ver com o nosso desejo de querer conhecer Deus, o Pai, por meio da palavra. É o início do versículo 2. Tem o seu prazer na lei do Senhor. Ou seja, ele tem prazer quando ele abre a palavra de Deus, quando ele medita na palavra de Deus, ele tem um prazer de conhecer Deus pela palavra. Você sabe que tipo de pessoa é aquela que vive o que a palavra diz? É aquela que procura conhecer Deus na palavra. Porque, irmão, é impossível você conhecer Deus na palavra e não viver isso na prática. Quando a gente medita na palavra, quando a gente busca Deus na palavra, quanto mais a gente acha Deus na palavra, mais a gente transforma isso em prática diária. Sabe por quê? Porque à medida que você vai meditando no que Deus está falando na sua palavra, mais seu caráter vai sendo forjado, mais você se parece com Cristo. Então isso é uma marca enorme de uma igreja sadia. Uma igreja sadia, os crentes têm prazer de buscar na palavra, de meditar na palavra. Os crentes têm prazer de conhecer o Deus da palavra e a palavra de Deus. E isso se transforma em prática diária da vida, do cotidiano, no choque da vida. Vida na vida. Porque quando você medita na palavra, você conhece Deus. Mas também você conhece as ações de Deus. Uma pessoa que medita na palavra, ele é melhor crente, é melhor cidadão, é melhor pai, é melhor marido, é melhor esposa. Meditar, segundo, além de ter prazer, o nosso envolvimento tem a ver com meditar de dia e de noite. Esse meditar é de dia e de noite. O que o salmista quer dizer com isso? Isso aqui tem a ver com mudança de mente. Tem a ver com continuidade de uma ação ininterrupta. Meditar de dia e de noite significa dizer, a sua mente precisa estar bem preparada, precisa ser transformada, moldada segundo a palavra. Por isso que Deus vai dizer para Josué, Josué, você vai ter sucesso na sua liderança, na liderança do povo, e o segredo para isso é você meditar de dia e de noite. Essa lei que Moisés falou, o povo falou, você precisa estar aqui dentro aí dentro da sua mente. Isso precisa ser forjado dentro de você. Isso tem que transformar você dia a dia. Então uma igreja sadia, irmãos, é crente que medita de dia e de noite. Isso é só uma expressão para indicar, para sinalizar que a gente precisa meditar mesmo, que a gente precisa estar se voltando para a palavra mesmo, de uma maneira contínua, ininterrupta. Disciplinar. Que eu sempre gosto de dizer que devoção, ou seja, meditação da palavra, oração e jejum, antes de ser um prazer, uma disciplina. E vou dizer de novo o que é disciplina para mim. Disciplina é fazer aquilo que não quero, mas eu sei que eu preciso fazer. Eu não quero fazer. A minha alma está pedindo para eu não fazer, mas eu vou fazer porque eu preciso, porque eu necessito. Então meditar na palavra, irmão, vai ser um prazer para você, eu te garanto isso, que meditar na palavra vai ser um prazer para você. Mas antes de um prazer, tem que ser uma disciplina. Porque sinceramente a sua alma vai pedir para você não meditar na palavra. Sua alma vai pedir para você não orar. Sua alma vai pedir para você não jejuar. Mas você vai colocar a disciplina na frente. Você vai jejuar, você vai orar e você vai meditar na palavra pela disciplina. E à medida que você, dia, noite, noite e dia, ou seja, de maneira ininterrupta, isso vai romper na sua mente, vai romper na sua alma, e aí você vai sentir prazer
em estar na presença de Deus pela leitura, pela meditação da palavra, pela oração, pelo jejum. Posso ouvir um amém? Isso é marca de uma igreja saudável. Pastor, então, eu estou doente porque não medito na palavra? Claro que sim. Tem alguma patologia espiritual em mim porque eu não medito na palavra, porque eu não oro? Evidentemente que sim. Só precisa identificar para ser curado. Em terceiro e último lugar, uma igreja bem-aventurada, ela é frutífera. Só é frutífera. Primeiro, ela é influente, não é influenciada. Ela é envolvida com a palavra, na meditação e na transformação da mente, diariamente, ininterruptamente. E terceiro, uma igreja saudável, uma igreja frutífera. E eu acho lindo quando o salmista vai dizendo no versículo 3, e ele realmente está fazendo uma comparação do justo, e o justo aqui somos nós, a igreja, é como uma árvore. Mas o detalhe é que essa árvore é plantada junto à corrente de água. Ou seja, ela é alimentada por uma fonte. E ela dá o seu fruto na estação própria. Ou seja, no tempo certo, ela vai frutificar. Ela está sendo frutificada. E outra, as suas folhas não caem, não murcham. Ou seja, há vitalidade aparente nessa igreja. Ela não seca. E ela não seca exatamente porque ela dá fruto. Lembra quando Jesus amaldiçoou a figueira? E por que Jesus amaldiçoou a figueira? Porque ela não estava dando fruto. A gente só precisa entender o que significa fruto na Bíblia. Estamos estudando aqui na nossa imersão, eu estou falando das 3 principais chaves de interpretação da Bíblia: Jesus, Israel e a igreja. Então, quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vê lá o povo de Israel cultivando, colhendo fruto na estação própria, se preocupando com a chuva seródia, a primeira chuva, se preocupando da primícia do fruto para os sacerdotes, para Deus, que é consecutivamente para que o sacerdote pudesse ter o que comer. A gente vê lá no Antigo Testamento o povo de Deus lamentando quando não tem chuva, e a gente vê lá no Antigo Testamento Deus mandando o povo se quebrantar para que ele pudesse mandar chuva e tivesse fruto. Isso já aponta para aquilo que é realidade hoje. Fruto nada mais é do que gente, do que pessoa, do que discípulo. E aí você faz uma avaliação. Você tem sido frutífero? Porque ser frutífero é sinal de ser saudável. Ser frutífero significa dizer que tem saúde na sua vida espiritual. Você tem frutificado? Ou seja, você tem alcançado pessoas, você tem abençoado pessoas, você tem cuidado de pessoas, você tem orado por pessoas, você tem discipulado alguém. E aqui eu acho uma coisa interessante, caminhando para o final. Onde a árvore está plantada? Perto de uma fonte. As raízes dessa fonte, dessa árvore,
elas se alimentam da água. Lá embaixo, no profundo. Está na hora de sermos uma igreja cujas raízes alcancem a profundidade da água da vida, do rio da vida. Está na hora de nossas raízes serem alimentadas pela fonte da água viva que é Jesus. Mas sabe, eu acho uma outra coisa interessante aqui. Dá o seu fruto na estação própria. Presta atenção aqui, por favor. Estou caminhando para o final. Qual a estação própria da igreja para ela dar fruto, para ser frutífera? Para ela mostrar que de fato está saudável, sadia. Qual é a estação própria? Vai chegar, pastor, essa estação própria? Não, ela já chegou. Claro que toda fruta dá o seu fruto, toda árvore dá o seu fruto na estação própria. Por exemplo, eu estou doido para chegar no mês de abril e maio, porque tem caqui. Caqui é bom demais. Mas caqui só dá abril, maio e junho. Tem uma frutinha pequenininha. Esqueci o nome dela agora. Só dá em janeiro. Caro. Lixia. Olha só, tem gente que tem, tá vendo? Lixia. Gostoso, docinho. É muito docinho a lixia. Mas só dá em janeiro. Não adianta você tentar procurar lixia agora que já não tem. Né? Goiaba. Dá fevereiro, março. Laranja. Pocã. Dá quase que junto com caqui. Eu gosto muito de depois do almoço comer. Aí quando tem uma época eu estou comendo um caqui e uma laranja pocã, coisa boa. Mas só dá na sua época. Você sabia que nós estamos vivendo a época do fruto? Qual é a época do fruto da igreja? Para a igreja? A época é hoje. Pastor, essa época termina? Não, ela não vai terminar. A estação própria da igreja começou, sabe que dia? Pentecostes. A festa de Pentecostes era uma festa de colheita. Celebrava-se uma colheita. O Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes, ou seja, no dia das colheitas, onde todos podiam colher as suas plantações. Já tinha acontecido a festa das primícias. Agora é a hora da festa das colheitas, onde todos estavam celebrando a Deus, porque Deus deu condições de todos colherem seus frutos. Primícia era exclusivamente para Deus, que se voltava para os levitas e sacerdotes. Agora, colheita era para todos. Todos celebravam a Deus porque todos tinham condições de colher seus frutos. Meus irmãos, todos nós, igreja, todos nós que fazemos parte de uma igreja, todos nós podemos colher. Essa festa começou em Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. A estação certa começou lá. Aí veio a chuva do céu, Espírito Santo, para selar essa colheita. Veio o derramado Espírito. Igreja madura, igreja sadia, igreja saudável, ela é frutífera. Ela dá fruto. E a própria igreja colhe esses frutos. Fruto é gente. Fruto são pessoas que são colhidas, tiradas na estação própria. Sabe quando que essa estação vai acabar? Vai terminar? Quando o Senhor Jesus levar a sua igreja para o céu. Aí essa estação vai acabar. Essa é a nossa estação própria.
os campos já estão prontos para a ceifa. E eu termino dizendo o seguinte para você. O primeiro dos 150 salmos começa falando da diferença entre o justo e o injusto, ou do justo e o ímpio. Isso é muito significativo se olharmos na perspectiva do que é a vida do justo. Eu quero que você preste atenção para a gente terminar. Então nós temos 150 salmos. E o primeiro dos 150 salmos vai fazer, ou vai colocar uma diferença entre os justos e o injusto. O justo, o ímpio e o justo. Então, o que acontece com o injusto? Ele sofre? Ele sofre. Ele tem crise? Ele tem crise. Ele se decepciona? Se decepciona. Mas o justo sofre, o justo erra, o justo é injustiçado, o justo passa por decepção. O justo se decepciona com pessoas próximas. Você sabia que Davi escreveu um salmo só para falar do seu lamento por Absalão, seu filho? Logo mais à noite vamos falar de um salmo que Davi escreveu, e eu não vou falar circunstância, porque você vai ver. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer, irmão, que você, eu disse no começo, você é um salmista. Um salmista que sofre, que passa perseguição, que erra, mas conserta, que entra em crise, que sofre uma decepção ou decepções, mas você é alguém tão bem-aventurado, que você não perde a alegria. Sua alegria é única e constante. Você está sadio. E uma pessoa sadia, ele é como qualquer um dos salmistas. Os salmistas eram seres humanos, como eu e você. Só que eles tinham a convicção de que ele extrairia da sua experiência, por meio de um louvor, de uma oração, a dor que ele viveu e superou. E nada lhe roubou a alegria que o Senhor lhe deu. O justo é alguém que vai à frente, segue sua jornada, enfrentando tudo, sem perder a alegria. O justo é alguém que nunca perde a alegria, mesmo em momentos difíceis. Por isso seus lábios sempre produzirão orações profundas, louvores sinceros e adoração que vem de um coração grato. Aleluias. Vou repetir isso aqui, irmãos. O justo é alguém que nunca perde a alegria, mesmo em momentos difíceis. Por isso seus lábios irão produzir orações profundas, louvores sinceros e uma adoração que vem de um coração cheio de gratidão. Uma pessoa assim é saudável. Ser saudável não é ser isento das aflições da vida. Ser saudável é a maneira como se enfrenta as aflições da vida e tira lições dela. E por último, louva a Deus, porque Deus está além de qualquer circunstância da vida. Posso ouvir um amém da sua boca? Glória a Jesus. Fique em pé, nós vamos orar. Depois a gente vai salmodiar. Pedir aos irmãos para escolher um cântico aqui para a gente salmodiar. Por isso que Paulo vai dizer em Efésios também, creio eu, em Colossenses, falando entre vós com hinos, salmos e cantos espirituais. Meus irmãos, que a sua experiência te leve a produzir
ou a repetir salmos do fundo da sua alma, para Deus sentir-se feliz em ver que você de fato é um verdadeiro adorador. Vamos levantar nossas mãos aos céus. Vamos orar. Mas se você estiver precisando de cura nesta manhã, receba a cura de Deus. Receba uma cura para a sua alma. Se você está precisando fugir das influências desse mundo, se você está precisando mergulhar mais na devoção, se você quer frutificar, mas não está fazendo isso porque precisa de cura, querido, querida, receba pelo seu desejo e pelo poder de Jesus Cristo a cura nesta manhã. Senhor Deus Todo-Poderoso, se houver alguém aqui nesta manhã que precisa ser curado, que precisa ser tocado, toque, cure agora, Senhor, em nome de Jesus. Deus, obrigado porque o Senhor nos plantou nesse lugar e queremos frutificar nesse lugar onde o Senhor nos plantou. Queremos frutificar, Senhor. Estamos sim vivendo o tempo da colheita. Permita, Deus, colocar as nossas mãos e colher frutos para a glória do Teu nome. Eu oro pedindo uma unção especial na vida desta igreja, na vida dos meus irmãos. Uma unção de cura, uma unção de restauração, uma unção, ó Deus, carregada, cheia de autoridade para viver, pregar e testemunhar o Evangelho Santo de Jesus. Derrama essa unção sobre nós, Senhor. Faz desta igreja uma igreja saudável, sadia. É o que nós desejamos para esse tempo. E agora, Senhor, vamos te louvar. Receba nossa adoração, receba nosso louvor, no nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor.